Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Poderosamente Podcast, um lugar onde histórias de superação, histórias de transformação inspiram você. Seja bem-vindo a esse episódio, bem-vinda a esse episódio. Eu sou Inês Martins, eu sou hipnoterapeuta, eu sou mentora de mulheres, eu criei o método Poderosamente Mulher, eu sou a fundadora do movimento das Corajosas, o movimento que lembra cada mulher que, se nós estamos aqui hoje fazendo o que estamos fazendo, é pela nossa coragem, né? A coragem nossa e a coragem dos que estão à nossa volta. Então, seja bem-vinda. Se você ainda não segue o meu canal, já segue aí, se inscreve aqui no meu canal, compartilha esses vídeos do Poderosamente Podcast, porque aqui a gente conta histórias de superação, histórias de transformação, histórias inspiradoras. E hoje eu tenho uma convidada especialíssima, uma amiga nós fizemos umas contas aqui de quase 30 anos. Nós não nos víamos há muitos anos, há mais de 10 anos, e estamos nos encontrando hoje aqui nesse episódio do Poderosamente Podcast. E ela é uma pessoa muito especial. Vou ler aqui os atributos dessa mulher para você já se conectar aqui com esse episódio, que ele vai ser realmente muito especial. Bom, é uma mulher que vive de corpo, alma, propósito. Ela tem uma história incrível, vocês vão ficar muito encantados com a história dessa pessoa. Ela é fundadora do Ateliê do Ser, é uma navegadora da alma, e vocês vão entender do que eu estou falando já já. Ela é astróloga kármica, ela é orientadora de mandala da alma, ela é decidoula, que seria uma doula da morte. Se você não ouviu falar disso, liga aí que você vai ficar muito impressionada. Ela é uma profissional de saúde social lá no Reino Unido e ela integra espiritualidade, cuidado humano e práticas somáticas para apoiar mulheres em processos de transição e reconexão interior. Você ficou curiosa, ficou curioso? Pelo amor de Deus, assiste esse podcast. Seja muito bem-vinda, Mônica Jô, minha amiga querida. Eu estou tão honrada, tão feliz de ter você aqui. Seja bem-vinda ao Poderosamente Podcast. Gratidão, assim, um presente imenso poder estar aqui. Eu acabei de chegar no Brasil, não faz 2 meses. Sim. E recebi o teu convite, então, assim, nada é por acaso. Esse reencontro é muito especial, sou muito grata de estar aqui. A gratidão é minha. E esse encontro nosso promete, porque nós temos muitas histórias juntas ao longo de muitos anos. Depois, uma separação por conta da sua viagem para o exterior, e a gente vai falar disso aqui também. E estamos nos reencontrando nessa condição tão especial, onde você vai contar um pouco da sua trajetória, da sua história. E a minha audiência, né, que é um público tipicamente feminino, tem homens também, claro, vão ouvir essa história linda. E aí eu tenho umas perguntinhas para você, para a gente entrar no ritmo da nossa conversa aqui. Então, seja bem-vinda e vamos arrasar nessa nossa conversa de hoje. Estou muito animada. Bom, você fala, a gente teve uma conversa prévia, né, sobre esse encontro de hoje, que o seu recomeço, sua mudança grande de vida veio aos 48 anos. Né? Já faz um tempo tudo isso, mas aos 48 anos, quando você decidiu mudar de país e viver a bordo de um veleiro. Eu gostei dessa história, mas quero muito que as pessoas saibam também. Como foi dizer sim para esse novo ciclo, né? Essa mudança radical na sua vida? Quero que você conte um pouquinho sobre isso. E antes, me conte um pouquinho quem é a Mônica Jô por trás de tudo isso que você anda fazendo, mulher. Bom, a Mônica Jô, por trás disso tudo, é uma alma muito curiosa, que tem muita vontade de se expandir e de aprender, né? Que sempre busca entender, não... por que isso aconteceu comigo, mas qual o motivo do que está acontecendo comigo. Então, eu sou uma pessoa que está em busca de desenvolvimento, de compreensão, de transformação. Tenho muita sede de expansão. Né? Essa é a Mônica, vamos dizer assim. A Mônica, entre curiosa. outras tantas coisas. Sim, né? Sim. E o meu processo começou bem antes de eu ter ido... tido essa ideia, né? Essa transformação de ir para o Reino Unido em busca de uma vida a bordo de um veleiro. Começou quando eu resolvi começar a falar sim para mim mesma. E aí falar não para tudo que estava sendo chamado de mim, de caber dentro de formas. Então foi um momento que eu falei, nossa, eu vou
eu vou começar a falar sim para coisas que eu nunca falei na vida. Então, quando eu comecei a fazer isso, as portas começaram a se abrir e eu comecei a me ver em lugares e situações que eu nunca imaginei que eu estaria. E essa foi a história do veleiro. Então, eu tive uma ideia, eu tinha um namorado na época que eu tinha conhecido, e vamos dizer, no Facebook. Foi quando Antes eu tinha do Tinder, decidido, eu tinha decidido fazer o Caminho de Santiago. Para mim era um ano sabático, estava passando por um momento de um outro momento de transformação. Então eu resolvi falar, olha que coisa louca, eu vou falar sim para esse convite. Vou fazer o caminho, que era um sonho que eu tinha. Tá. Eu estava saindo de um relacionamento muito difícil, tinha sido muito traumático, vamos dizer assim. Uhum. E eu falei, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo. E para eu mudar, eu preciso fazer coisas que eu nunca fiz antes, porque ficar fazendo as mesmas coisas não vão mudar. Essa foi a minha maneira. Uhum. Então eu fui fazer esse caminho, e aí foi quando eu comecei a me liberar, me entender, tive tempo. E depois a ideia foi, bom, eu quero continuar viajando, quero continuar explorando, mas seria mais confortável fazer isso a bordo de um veleiro. Sempre tive um sonho ali, a Merklink, achava maravilhoso aquilo tudo. E aí, esse meu companheiro, na época, ele falou, puxa, ele tinha morado lá na Inglaterra, ele falou, por que a gente não acha um barco e morar num veleiro? Na Inglaterra o valor é mais baixo, não precisa ter carta de navegação. E eu falei, vamos, tá bom. Eu tinha recurso. Vamos morar no veleiro, oi! Eu tinha os recursos necessários, né? Sim. E aí achei online um veleiro, eu não tinha ideia do que era. Tipo, o que é importante para um veleiro, o que precisa ter. Aí eu achei esse veleiro num site lá. E eu olhei e falei assim, que bonitinho, esse daqui tem uma cabine. Ai, que fofinho gostei. Esse veleiro. Vou lá. E aí fomos para uma cidade que eu não tinha ideia onde era. Lowestoft, eu nem sabia falar direito na época. Eu fui para lá, cheguei nessa cidade, não sabia onde era, peguei um ônibus de Londres, demorou 5 horas, falei, nossa, é longe. Aí que eu fui descobrir que não era tão longe, 200 quilômetros de Londres, mas o ônibus ia parando para tudo quanto era lugar. Enfim, achei esse barco, comprei e fui morar no barco. E aí, agora? Né? Então, foi assim. Meu Deus, foi assim que você foi parar num veleiro na Inglaterra. Nessa cidade de Lowestoft. Foi, assim, puro viver um sonho. Eu fui em busca de um sonho e, assim, que eu não tinha ideia onde ia me levar. Eu imagino. Bom, eu fico muito curiosa sobre esse tema, e acho que a minha audiência também deve estar ficando muito curiosa. Eu imagino que você viver num veleiro, né? Foram 3 anos, mais ou menos, vivendo num veleiro. 3 anos vivendo num veleiro. Estou aqui processando. Bom, eu imagino que existe a coisa de você ficar sem referências, né? Porque, não sei como que era, você ficava navegando para cima e para baixo, era assim? Como era? Assim, o lado romântico, né, maravilhoso, né? Vida de aventura, vou ficar velejando. Primeiro que cheguei lá, não sabia como velejar, então não foi bem isso. Os 3 anos não foram ficar velejando só. Tá. Foi viver no barco atracado. Então, era como uma casa. Era como uma casa. Então, ele estava atracado e aí, no processo, ia aprendendo e vendo o que era a ideia romântica e a realidade. Tá. Então, a vida no veleiro que é muito simples. Então, você não tem espaço. O barco que eu tinha 8 metros. Então, imagina, você tem uma cozinha, você tem a sua cama, você tem um banheiro, que só dá para fazer número 1, certo? Se você está atracado, só dá para fazer número 1. E assim, tudo pequeno. Então, sim, compacto, né? Bagagem, Extremamente compacto. Vida se transformou de uma maneira tão simples, porque não dá para carregar muita coisa. Minimalista total, né? Total. Assim, é uma redução total. É como o seu corpo, ele ganha uma extensão, que é o barco, que aí você vai, o vento,
ai, vai chover, o sol onde nasce, onde vai. Você precisa saber de coisas. A maré sobe, a maré desce. É como se eu tivesse numa cápsula. Eu falo que era minha cocum, que era minha, como é que fala em português? Que era a crisálida, né? Era como se eu estivesse na minha crisálida, era como que eu me sentia, mas muito Tipo um casulo. exposta, um casulo, exposta. Então, eu aprendi a ter uma conexão com a natureza Claro. impressionante. Que legal. E, obviamente, que quando eu comecei a velejar, aí foi assim o sentimento de liberdade imenso, apesar do pavor que eu passei muitas vezes. Então, assim, era um misto de lidar, o desejo de sair do porto seguro, né, da onde eu estava. Porque era um pouco aprisionante, Exatamente. né? Aprisionador, não sei como falar. E entre sair de lá, que era exatamente como você falou, e ir para o mundo. Mas aí ir para o mundo era lidar os perigos, não é? com o mar. Sim. Né? Eu estava no Canal do Norte, que eles falam Canal da Mancha, mas lá na Inglaterra se fala Canal da Mancha, eles não têm ideia do que seja. É o canal inglês ou o Mar do Norte. Então, o Mar do Norte ele pode ser meio assim assustador. Ele tem bancos de areia, é muito fácil você ficar preso, né? Ficar, sim. E ondas grandes. E sem saber, imagina que eu não estava... A gente não sabia. Sem essa prática, né? Sem essa vivência. Eu rezei muito, eu chorei muito. Eu fiz muitas promessas. Inclusive, uma das promessas que eu fiz foi: se eu sobreviver, eu vou escrever o livro. Eu preciso escrever o livro. Você sobreviveu, porque graças a Deus está aqui. Sério, assim, mas enfim, mas era um sentimento de liberdade incrível. Quando você vai velejar e você vê que você é um pontinho no universo, assim. Foi ali que eu aprendi a olhar muito bem para as estrelas, a entender a importância de um mapa, de ter uma carta náutica, uma rota, de saber de onde estou saindo e para onde eu vou. Que era o que eu não sabia exatamente. Eu sabia que eu queria ir. E aí foi esse processo, né? Um alinhamento, olha que interessante. Eu imagino que você, com o seu parceiro, viveram momentos de muita solidão. Porque é isso, né? Tem todo esse lado da aventura, tem o romantismo, que às vezes cai um pouco por terra, ok? Mas longe de tudo. Sua família, seus filhos ficaram aqui, os amigos. Como foi lidar com essa parte? Foi muito difícil estar longe. Nossa, sofri uma coisa, que eu sou sempre fui uma... Apesar de ser uma mãe muito devota, mas eu queria muito, tinha uma sede de liberdade, dava muita liberdade para meus filhos também, de serem eles, né? Mas eu senti muito a falta da tribo, senti muita falta das referências que eu tinha. Eu sofri, sabe? Mas foi assim, de um crescimento tão grande, porque eu pude me ver longe das referências que eu tinha. Então, assim, como é que a gente é visto, né? O outro é um espelho. Então, eu me via através do outro, mas cada um vai ter uma visão, tinha uma visão minha. E daí foi o momento de eu me ver através de mim mesma. Você entende? Isso lembra muitas histórias do próprio Amir Klink, né? Aquele livro dele, 100 Dias Entre Céu e Mar. Ele fala disso, né? De quando ele atraca lá no polo, lá embaixo, no Polo Sul. E aí ele tem um esquema para cuidar do congelamento dos encanamentos lá do barco dele, sei lá eu. E aí ele dorme, ele fazia pequenos sonos assim, e uma hora ele perdeu a hora de acordar e ele acordou com os estalidos que estavam congelando os encanamentos, e aí ele levantou correndo, ele precisava fazer alguma coisa, ele procura uma ferramenta e ele não encontra essa ferramenta, ele tem aquele impulso de reclamar quem será que perdeu a ferramenta, era ele mesmo. Exatamente. Era ele mesmo. Então, nesse momento é você com você, né? Sim, eu me senti muito entediada. Assim, eu estava vivendo uma vida de muita movimento. Sim. Antes eu tinha feito, eu fiz o caminho de Santiago, mas eu também fui pedalar pela América do Sul. Então o dia era assim, hoje eu saio para pedalar e eu tenho que saber aonde eu vou dormir. A minha única preocupação era os lugares que eu ia fazer xixi no caminho, a hora a comida e achar um abrigo para dormir, que era geralmente quando começava a escurecer, a gente
ia e achava um lugar, estava perto e acampava selvagem, sabe? Assim, ou, Nossa. se não era possível, achar uma hospedagem, Sim, alguma coisa. sim. Então, eu estava nesse movimento. E quando eu fui viver no mar, no barco, mudou totalmente. Eu Teve tinha um pouco de paradeira primeiro, né? todo o espaço. Paradeira, parou Exatamente. tudo. Eu falava, meu Deus, que tédio, eu achava, sabe? Mas, então eu tinha a commodity que é mais preciosa, que era o tempo. E aí foi aonde começou o mergulho. Estava na água, eu tinha que mergulhar. Bom, o que a Mônica aprendeu sobre a Mônica nesse tempo todo em que você ficou ali entre mares, silêncios, tédio? O que você aprendeu sobre você? Eu aprendi que eu era eu e que a outra pessoa era outra pessoa. Eu aprendi a me entender, a me ver, a entender os meus desejos, os anseios da minha alma. Eu aprendi a me ler, no sentido de encontrar as minhas raízes. Eu não sabia quais eram as minhas raízes. Eu não sabia, vamos dizer assim, da onde eu venho, mas no sentido, eu venho do Brasil. Até isso ali eu senti um pouco. Eu ficava na dúvida, porque eu tenho cidadania italiana. O pai e mãe, né, a minha mãe nasceu no Brasil, mas a origem, os pais dela são espanhóis, meu pai é italiano. Afinal, de onde eu vim, né? Exatamente. Então, eu tinha essa coisa, eu falava, você é da onde? E eu falava, eu sou brasileira e italiana. E daí, mais pra frente, eu falava, sou brasileira, sabe? Mas, assim, eu tinha essa... Eu não sabia da onde eu tinha vindo como pessoa também, não era Sim. Geograficamente. Como ser humano, né? Como ser humano. Eu estava tão diluída nas relações que eu tive e nos livros, nos gurus que eu segui na minha vida, que eu não entendia a Mônica. Então, eu tentava me encaixar. E aquilo dava uma insatisfação, porque eu não me encaixava. Sim. E eu falava, não é isso. E aí, vamos para o próximo. Sabe, uma coisa assim, uma busca muito grande. Então, nesse tempo que eu passei ali, eu comecei a me ver, eu comecei a entender os meus processos internos e lidar com a solidão da alma, lidar com a noite profunda, porque eu sabia que eu estava parindo a uma pessoa, eu estava parindo a mim mesma. Né? Uma coisa a gente é parido quando a gente nasce, mas o nosso processo aqui não é da gente se parir, né? O que eu trago para esse mundo? Quem sou eu, né? Exatamente. Que lindo isso. Você está falando de uma travessia emocional muito profunda. Isso casa muito com o meu trabalho, né? Obviamente, tudo muito diferente, né? Mas, assim, eu falo muito com as mulheres que me procuram, que muitas vezes elas estão num porto seguro que não as nutre mais. E elas precisam sair para essa travessia, né? Isso lembra muito Fernando Pessoa também, né? Aquele poema que ele tem sobre a travessia. Se você não atravessa, você vai ficar para sempre à margem de você mesma, porque você não fez a travessia. Né? O que você fez é algo bem intenso, bem diferente, mas uma grande travessia emocional, grande e profunda, né? Travessia emocional. Sim. Que lindo, né? O que é a Mônica agora, depois de tudo isso? Então, agora, acho que é uma Mônica que está em paz. Eu me sinto em paz comigo mesma. Eu consegui vencer a necessidade de agradar os outros. Basicamente, assim, vou ser bem objetiva, me sentir em paz. Sabe, assim, teve um momento que eu deixei meu cabelo natural. Eu acho lindo cabelo de todas as cores, mas era difícil para eu poder estar tingindo meu cabelo, é caro lá. E outra, assim, morando num barco, gente, um banheiro assim, eu tinha que... Não dava, eu me lembro de fazer com celular, às vezes eu estava atracada em alguma cidade, eu ia no banheiro que tinha da Marina, e eu ia lá, me fechava e tingia o cabelo. Eu saía com o cabelo uma cor super esquisita. Era assim, não eu nada falei, certo. quer saber? Chega. Eu vou ver a minha cor de verdade, my true color, né? Que tem aquela música lá da Cyndi Lauper, né? Sim. É a minha cor verdadeira. E isso, para mim, foi um momento de desafio muito grande. Porque, primeiro, eu me sentia apagada. Era um apagamento, assim. Eu falava, gente...
para mim, assim, o preto, né? Eu tinha cabelo preto, era a minha força, né? E aí eu falei, eu vou fazer isso. E eu tinha um cabelo comprido. Aí eu fui lá, rapei o cabelo. Gerou muita gente, ficou inconformada. Falei, escuta, eu não tenho cabelo para te agradar. Eu tenho cabelo para mim, sabe? Eu não, assim, eu não, tudo bem. E eu nunca fui assim, gente. Você sabe, você me conhece. Sim. Você é uma pessoa que vai, eu vou agradar, eu não sei como falar não, aí fica... Aliás, foi uma coisa que você me ensinou, que eu me lembro de uma terapia, a gente fazia fisioterapia com você. Sim, sim. E você me ensinou a ser assertiva. Então, sim. Nossa, demorei, mas eu nunca esqueci Treino. daquela experiência. É treino. Então, eu consegui ser eu mesma, e eu venci essa questão de ser a Mônica do jeito que ela é, sabe? Legal. Então, e encontrar, vamos dizer assim, a minha missão, aquilo que eu me sinto confortável em fazer, o que eu posso, quando eu me conheço. Tem uma frase que me marcou muito, que é assim, quando uma mulher vive de verdade, ela permite que os outros vivam também, de verdade. Então, era uma coisa que ficava na minha cabeça. Então, autenticidade, isso, né? exatamente. Autenticidade verdadeira. Autenticidade já deveria ser uma coisa verdadeira, mas às vezes não é. Existem autenticidades construídas, que não é autêntico coisa nenhuma, né? Não tem autenticidade. Que bacana. Exatamente. É encontrar o meu lugar e estar em paz, sabe? Saber que eu estou no lugar certo, na hora certa, sempre. Enfim, lógico, não cheguei no estado búdico, no estado nirvânico, mas o sentimento de estar em casa não importa onde, porque eu sou uma alma cigana. Cidadã do mundo, o que mais eu posso falar? Que legal, isso. Que legal. Bom, você disse que espiritualidade não é crença, é prática. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu conheço você há muitos anos, né? Como eu falei no início do nosso episódio de hoje. Eu me lembro de uma época que eu fiz aula de yoga com você. Você dava aula de yoga. Você sempre foi essa pessoa de praticar as coisas que você acredita. Né? Como é que é isso no seu dia a dia? E eu gostaria que você já fizesse uma conexão com a mandala da alma. Como que é isso? Explica aqui para nós. Para mim, a espiritualidade é isso. É aqui e agora. Não está num templo. Não está num espaço específico, num horário específico. Para mim, a espiritualidade é o que eu sou. Nós acredito que somos uma alma vivendo uma experiência aqui na Terra, né, usando esse corpo. Então, eu não posso me separar da espiritualidade, porque é tudo. É como eu cuido do meu corpo, é aquilo que eu trago para dentro de mim. Então, não é só o que eu me alimento, ter uma consciência, obviamente, daquilo que me alimento, mas é aquilo que eu trago, aquilo que eu vejo, aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto. Viver com a gratidão, ou sempre procurar ter essa gratidão nos desafios, nos momentos da vida. É como eu me relaciono com as pessoas, honrar a presença, entender, perceber que cada pessoa que está diante de mim é um aprendizado, é uma troca, né? Então, é viver com consciência. Presente, viver presente, né? Viver presença. Aqui, agora. Quando está lá esquecendo, dormindo, voltar e estar acordado e sempre saber onde eu estou. Opa, peraí, deixa eu sentir meu corpo, onde é que eu estou aqui. É algo muito prático, muito simples também, né? Nada lá que precisa de tantas leituras, tanta elaboração, não é nada disso. Filosofia, algo filosófico. E assim, trazendo para a mandala, né? Eu nesse processo todo de autoconhecimento, de estar me entendendo, de estar distante do mundo e estar voltando para mim, eu tive que buscar. Eu me sentia num quarto escuro, fechada. Todas as ferramentas que eu trazia até então parecia que não funcionavam. Então eu comecei a buscar de dentro de mim essa luz, da onde que eu podia iluminar, acender a luz daquele quarto para fazer aquela travessia dessa noite escura que eu estava atravessando, que eu estava fazendo, vivendo. E eu fui atrás de conhecimento, de ferramentas para me entender. E uma das ferramentas que me acompanharam foi a astrologia.
Então, curiosamente, obviamente, estava no mar, eu vi o céu. Sim. Eu estava ligada com aquilo. Eu comecei a sentir que o meu corpo ele se expandiu muito. O meu corpo eram os planetas, eram as estrelas distantes, faziam parte do meu corpo. O clima, a conexão, né? tudo, os elementos, né? Você vê os elementos, como eles interferem, a gente não percebe, Não. porque a gente vive fechado nas caixas. A gente não, mas ali as estações do Os ano, ciclos, né? Exatamente. Eu moro em chácara atualmente, assim, vai fazer 16 anos. Eu presto muita atenção nisso também, como as coisas são cíclicas e a gente nem para prestar atenção, né? Mas você vê as estações do ano acontecendo. Isso interfere em quem estamos sendo naquele momento. Sim. Não é? Lá na Inglaterra, as estações são muito mais definidas do que aqui, né? Então, eu conseguia ver com muita clareza, né? Isso, perceber. Então, eu desenvolvi também, eu estudei astrologia, passei por várias diferentes astrologias, e aonde eu ia estudando o meu mapa, era isso, eu queria me entender, eu falava, mas o que é esse triângulo que eu tenho aqui, o que é essa, sabe, não entendia, e aí quando eu cheguei na astrologia kármica, foi quando eu falei, deu estalo, eu falei, gente, é isso. Eu consegui me entender no sentido de entender a formação do meu corpo, entender esse veículo. Vamos dizer assim, olha, eu tenho um carro, esse é o meu carro. Não adianta eu querer colocar um combustível que não funciona. Sim. Ou, enfim, as limitações, o que seja. Então, a partir desse momento, eu consegui entender o meu processo, entender a Mônica. E aí eu consegui ver os outros também. Porque na hora que eu me entendi, eu consegui ver os outros. E foi utilizando a astrologia kármica e eu criei a Mandala da Alma, que é um trabalho onde você vai passar, a gente passa pela estrutura do ser, esse ser, quando a gente nasceu, o que a gente trouxe. Então, a bagagem que eu traço, os ensinamentos que eu trouxe, os meus desafios, os desafios, aquilo que eu vim ultrapassar, aquilo que eu vim vencer, a composição, vamos dizer assim, a engenharia da minha alma, vamos dizer assim, a composição desse veículo. Então, é um relatório, vamos dizer assim, uma mandala que traz as diferentes camadas. Mas o meu interesse, ele não é algo superficial. Não que o superficial não seja importante. Vamos dizer assim, tem gente que vai fazer um mapa porque quer saber se vai casar, ou se vai... Enfim, eu acho que tudo isso é válido. Sim. Mas eu vou um pouco mais além. Eu vou abordar camadas profundas. Por isso que eu falo a mandala da alma. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento, no sentido de você olhar para aquilo, não como um determinismo, não acredito em destino, não existe um destino. É aquela história do mapa, quando você está, a carta náutica, que você sai daqui, você sabe que tem uma boia naquele ponto, e depois você vai ter que virar, e você sabe que está lá, e aí você decide. Você não dá de cara com aquilo e aquilo passa a te dominar. Sim. Você tem aquela informação, você vai sentir, e aí você pode tomar as decisões para fazer. Então, essa é a mandala da alma. E o que outras coisas que eu trouxe foi, estou reativando o Ateliê do Ser, que o Ateliê do Ser já existia uns 12 anos atrás, ou mais. Enfim, e todo o trabalho, todo o meu processo que eu fiz ao longo desse caminho foi dentro da minha proposta de autoconhecimento e como uma ferramenta oferecer de trabalho. E eu não poderia deixar de ter um workshop, oferecer um workshop, um curso de trabalho, de transformação para as mulheres, que se chama a Jornada da Travessia, que é exatamente passar por um processo baseado no livro das 7 Etapas da Transformação Consciente, da Glória Karpinski, que esse livro me inspirou, eu li acho umas 10 vezes, e que eu falava, eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu achava que era assim, né? Lendo. E aí, baseado nesse livro, e obviamente com o trabalho de automediação, né, de dar à luz, eu sou uma doula, né? Então, assim, eu sou a doula da morte, a death doula, que a gente não falou, mas... a gente vai falar, é a nossa próxima
papo E aí aqui. eu não podia deixar de trazer isso, né? Como que eu dou a luz a mim mesma. A esse ser que está aqui, que está ansiando, que daí a transformação nada mais é. Por que que eu quero me transformar? Né? Qual que é o objetivo Nossa, da a minha grande transformação? motivação, né? Exatamente. Por que você quer isso? Então, para mim, a transformação é esse dar à luz. E aí, nesse processo de dar à luz a si mesmo, né? Juntando na jornada da travessia. Que lindo, nossa, impressionante. Eu quero que você fale agora da doula da morte, né? Eu sei que lá no Reino Unido você trabalha com isso. Eu entendi que é um trabalho, né? E aí você acompanha pessoas e famílias no processo da aproximação da morte, como um acompanhamento já paliativo também, dentro de um tratamento paliativo. Me fala um pouco disso, né? Como que é isso, como é que isso mudou a Mônica também, né? Porque eu imagino que essa proximidade com esse tema é muito transformadora. Né? A gente estar perto de pessoas que sabidamente, né, estão próximos da morte. Né? Me fala um pouquinho disso. Sim, sempre foi um tema que me atraiu imensamente. Temos algo em comum, você sabe que eu gosto desse assunto também. Eu também sou terapeuta de luto. Sim. Aliás, você me trouxe muito insight naquela época, né? E trazendo os livros e tal e tudo mais. Enfim, e lá no Reino Unido eu fui trabalhar como cuidadora. Tá. Então, depois que eu saí do barco, eu fui para a terra. E aí eu senti essa necessidade. Eu falava, gente, já fiz, já viajei. Eu quero contribuir agora, de uma nova maneira. Então, eu senti muita falta de sair do meu isolamento ali, da minha seu casulo? Do meu casulo, também, obrigada. Sair do meu casulo e falar, agora eu tenho que integrar isso para a comunidade. Tá. Então, eu fui trabalhar como cuidadora e... Nesse trabalho de cuidadora, obviamente, né, o trabalho de cuidadora não é só cuidar de pessoas idosas, são pessoas que precisam. Então, tinha gente mais nova do que eu. Né? Então, nesse processo, eu comecei a estudar, fiz uma formação em Death Doula, porque eu já estava atuando de uma maneira, mas eu queria mais, eu queria entender mais, eu queria poder contribuir mais. Então, eu fiz uma formação lá. E eu já tinha tido uma formação em tanatologia, que é o estudo da morte, mas não era algo assim direcionado para o cuidado, né? Direcionado, exatamente. Então, lá eu comecei nesse trabalho, onde eu ainda trabalho lá, eu só estou afastada, porque eu vim para cá. Sim. São pessoas que são assistidas. Elas vivem num prédio grande, tem vários apartamentos, flats, casas ali. Elas recebem assistência, então tem vários níveis. E quando a pessoa recebe um diagnóstico, é onde eu entrava para atuar. Antes disso, eu já estava atuando, porque as pessoas conversam sobre a morte. Quando você chega numa idade, as pessoas vivem bastante. Lá eu tinha pessoas com 103 anos. Olha só. Não, é muito diferente essa realidade da idade lá, vamos dizer assim. Enfim, quando a pessoa começa a chegar numa determinada idade, ela começa a questionar. E as pessoas não querem falar. É uma solidão muito grande. Então, eu imagino. Os outros cuidadores que não têm esse preparo, que não têm inclinação para isso, sofrem muito. Existe eu não quero falar, não, imagina, não vamos falar sobre isso, você vai viver muito. A pessoa tem 93 anos. Não vai viver muito mais, gente, né? Vamos, então, assim... Então, o trabalho, ele é muito gratificante, porque eu tenho a oportunidade de ouvir histórias de vida muito profundas. Assim, todas as histórias de vida são profundas. Todas as histórias de vida trazem uma lição. Eu estou ali e aquela pessoa está entregando um tesouro para mim. Sim. Então, era muito aprendizado, exatamente. Né, e perceber que a vida da gente é essa transformação constante. A gente está sempre se transformando, está sempre numa jornada de transformação. Sim. E que a morte, ela nada mais é do que, vamos dizer assim, para esse mundo aqui que a gente vive, você fala, é o estágio final. Não é. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente vai para algo além.
Mas são as minhas crenças. E tem pessoas que têm ali a gente respeita. Claro, a gente crença acha da que pessoa. Acabou. Mas é uma transformação. Sim, de toda maneira. Sim. E transforma todo mundo, a família que está em volta. Então, o trabalho era ouvir, sobretudo, é tão simples, porque quando a gente fala em morte, como tem um tabu muito grande, Sim. porque a gente está lidando com a nossa finitude, né? Você está lidando com a sua, quando você ouvir alguém, você vai pensar nas pessoas que você ama e tudo mais. Então, como a Elizabeth Kubler-Ross falava, eu vou lidar com as minhas tarefas inacabadas, Sim. que é onde me faz sofrer, não é? Então, lidar com fazer esse trabalho me trouxe uma perspectiva de vida assim completamente diferente. Por isso que eu falo, eu fiz as pazes com muitas coisas e dentro de mim que eram tão pequenas, não que elas não tenham importância. Elas são importantes. Mas elas vão para a proporção delas. Porque a gente tem o hábito de tirar da proporção. Exatamente. Coisas pequenas ficam gigantes. E, de repente, são pequenas mesmo. Sim, são importantes, mas são pequenas. E as famílias também, né? Que as pessoas ficam numa grande confusão. Então, sobretudo, é simples. Eu vou dizer para você, é muito simples, porque é basicamente ouvir, escutar as necessidades e organizar. E trazer ferramentas, porque aí todas as ferramentas são bem-vindas. É uma respiração, escrever um legado, porque é muito importante nesse momento, quando a pessoa, antes da pessoa partir, quando ela pode, ela se conscientizar do legado dela. Sim. Isso a gente também é importante para a gente, nos nossos processos de transformação, porque a gente vive várias mortes e vários renascimentos, mas a gente precisa viver a morte, não é? Então, esse trabalho me trouxe essa perspectiva de como eu posso trazer esse grande final, vamos dizer assim, do acompanhamento de uma pessoa, como é que eu posso trazer isso para os nossos pequenos finais que nós vivemos, que o processo é o mesmo. Quando a gente se despede, eu me despedi da Mônica, que não é mais. É lógico que a Mônica, que não é mais, eu me despedi dessas partes de mim, agora está no fim de ano, né? A gente faz muito isso, despedir de 2025, isso. Despedir... E olhar com esses olhos, né? Dessa transformação, de a morte simbólica, para que o renascimento possa acontecer, né? E como digo, a simplicidade reside em que isso existe desde sempre. Todos nós sabemos que vamos morrer, e essas pessoas morrem, elas fazem a transição. Mas é alguém que está ali e que pode ancorar aquela energia e escutar e acolher, sabe? Eu falo muito sobre esse tema no consultório porque você falou uma coisa importante. A gente lida com muitas pequenas mortes ao longo da nossa vida. Então, você saber que você sofre tanto, às vezes, por um apego, trabalhar o desapego daquela circunstância, porque às vezes você foi demitido do seu trabalho e você vai fazer um luto por isso. Era o trabalho dos meus sonhos, ok, mas você foi demitido e a vida vai continuar. Então, atravessar as fases daquele luto, fazer a despedida, o desapego daquela situação para ir para uma nova situação, porque todo fim contém a semente de um novo começo. Né? Então, no consultório, isso é muito presente também. Como eu trabalho com isso, né? Também sou terapeuta de luto, eu acho que a gente está falando a mesma coisa. Eu acho que você é muito próxima da morte física mesmo, né? Esse trabalho como doula, né? Achei incrível isso, eu não conhecia nem essa expressão, doula da morte, eu não conhecia, e achei isso muito poderoso. Me lembra, como a gente estava falando agora há pouco, nos bastidores aqui, né? Os lamas tibetanos, eles acompanham os que estão partindo, ajudando eles a irem para a luz, que é nisso que eles acreditam, né? Então, a pessoa está já fazendo a passagem e eles vão ali conversando, vá para a luz, não pare em nenhum lugar, porque eles acreditam nisso, né? E é lindo isso a gente fala para as pessoas também, olha, segue em frente, veja onde você, em qual fase você enroscou aí, né, no seu luto, você está na negação, você ainda está naquela negociação, na barganha, puxa, onde que eu errei, para você ir para a aceitação e ir para o próximo passo, né? Muito lindo isso, muito poderoso. Muito lindo, Mônica, estou adorando. Bom, e você está aqui assistindo a gente, está gostando desse
episódio maravilhoso do podcast, do Poderosamente Podcast, aproveita e se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo, porque tem muita gente que vai ficar tocado, inspirado com essa nossa conversa aqui, com essa querida aqui, com a Mônica. Curte aí e compartilha. Lembra de compartilhar. Bom, você fala muito sobre a força das mulheres que fazem essas travessias, né? Eu acho que você também tem muito essa ligação, né, com a força feminina, com a mulher. E sim, né? Coragem. A gente precisa de coragem para fazer essas travessias. Eu acho que quando você olha para você lá atrás, como era a sua vida antes e tudo que você já passou até chegar agora, eu sei que tem muita coragem por detrás disso. É a coragem medrosa. Eu tenho medo, mas falo, eu vou com medo e tudo. Vou morar num veleiro, vou navegar em alto mar à noite. Tudo isso é muita coragem, né? Como que essa força feminina está na Mônica hoje? Como você comunica isso com as pessoas à sua volta? Fala um pouco desse trabalho. Eu acho que eu comecei a descobrir a minha coragem quando eu comecei a olhar para a minha linhagem. Então, eu comecei a entender as minhas raízes. A minha mãe, a minha avó, a minha bisavó. Ai, agora chora. Não ia chorar. Mas, enfim, quando eu comecei a olhar para essa linhagem, e eu acho que é isso. A gente, dentro da nossa essência, a gente carrega a linhagem das nossas antepassadas. No meu caso, da minha ancestralidade. Sim. E isso me trouxe uma força no sentido de que eu não estou sozinha. Nunca estamos sozinhos. Exatamente. Isso é incrível. Quando eu conheci a constelação familiar, né? A gente fala psicologia sistêmica, eu não sei exatamente. Enfim, constelação familiar sistêmica também exatamente. A gente usa aqui. Quando eu conheci, aquilo me trouxe uma conexão com essa parte de mim que estava muito distante. Sim. Então, que eu vim aqui para curar o meu sistema, não para alimentar a dor do meu sistema. Então, alimentar a dor do meu sistema era permanecer onde eu estava, num relacionamento que não fazia sentido, era estar num sofrimento, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento, não, a gente pode evitar. A gente pode escolher fazer diferente. Né? O sofrimento é a dor expandida, não é? Então, foi ali quando eu encontrei as minhas raízes, e eu falei, nossa, eu vim aqui para curar o meu sistema, para ser eu mesma. E sendo eu mesma, mesmo que ofendesse, por exemplo, ali, não ofendesse, não fosse algo que eu entendi, porque quando eu fui eu mesma, eu causei um tumulto no meu sistema familiar ali, na hora que eu decidi tomar atitudes que eram totalmente contrárias ao que vinha acontecendo. E eu descobri, e aquilo me causou um sofrimento grande, mas eu entendi, não, aquilo é minha força, porque agora eu sou eu. A coragem é agir com o coração. Sim. Então, eu estava agindo com o meu coração no intuito de ser eu. E assim eu curava o meu sistema. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava sozinha. Eu trazia dentro de toda mim a força daquelas mulheres que lutaram, que sofreram. Uma história difícil, uma história de mulheres que não eram compreendidas, de mulheres que não tiveram voz, de mulheres que não puderam escolher os companheiros e de mulheres que não puderam terminar a relação quando ela não estava satisfatória, não estava boa, quando passava do ponto. Isso é tão presente na nossa sociedade, né? Sim. É isso. É lindo isso. No ateliê do Ser, você fala muito da jornada da travessia. Como essa jornada da travessia ajuda as mulheres, né? Como que é esse trabalho? E aí, já na carreira disso, você já explica como é que a gente faz para encontrar você, para ter acesso ao seu ateliê, como é que funciona isso? Tá bom. Bom, a jornada da travessia, ela é um trabalho onde a gente vai identificar, eu faço 7 encontros e cada encontro tem um propósito definido. Então, cada encontro a gente vai trabalhar essas questões, mas com um objetivo, não é algo solto, né? Vamos dizer assim, vamos tecer essa jornada da travessia juntas, através da primeiro encontro a gente vai entender quem eu sou, que forma que eu dou a mim mesma, quais são os meus condicionamentos. Então, a gente vai atravessando cada etapa no sentido de identificar. E eu gosto muito do grupo, porque a força do grupo
ela é, às vezes você sozinha, mas quando você vê o outro, às vezes você não consegue expressar tudo que está dentro de você, mas alguém fala ali, você se identifica. Então, essa irmandade, eu acho que as mulheres, elas têm uma força muito grande quando elas se unem. Até um processo de curar esse lado, Sim. né? Das mulheres se sentirem dessa sororidade, né? Dessa questão da irmandade, de juntas vamos atravessar. Obviamente que as minhas questões podem não ser as suas, mas você me cura. Essência, Eu né? a ideia não é que eu ensine ninguém. A minha jornada é minha, a minha travessia é muito particular. Mas a ideia é ser uma facilitadora, é ser essa mediadora, é ser, vamos dizer assim, a doula da transformação. Então, oferecer um espaço sagrado, um espaço de escuta, onde um grupo de mulheres que está disposta a se olhar, a se ver e atravessar juntas por todas essas etapas, até chegar lá no alto da montanha, vamos dizer assim. Uhum. A ideia é fazer essa mediação e ensinar essas mulheres, no sentido, a única coisa que ensina, não é nem ensinar, mas é como elas mediarem a si mesmas. Sim. As ferramentas, usando ferramentas das danças, todas as coisas que eu já trouxe na minha vida. São as danças circulares, a respiração, a presença consciente, o tear, trabalhar com as mãos, né? Então, fazer tecer. Né? Vamos tecer. Como assim? A gente está tecendo aqui as nossas palavras aqui. No fim desse podcast, a gente vai ter feito um tecido muito bonito, não é? Uhum. Então, essa é a proposta da jornada. E, ao fim, a entrega, né? O último estágio é a entrega. O que daqui eu transformei, entender qual foi o ponto que me fez estar aqui, por exemplo, nessa jornada da travessia. Alguma coisa aconteceu na vida dessa mulher. Para você estar ali naquele momento. Exatamente, para ela buscar, então, entender esse processo e o momento onde eu neguei, onde eu me afastei. Então, quais são as minhas negações, quais são os pontos cegos, talvez eu não estou vendo, mas aquele grupo vai me ajudar. Sim. Então, é um processo de parir, uma transformação. Essa é a jornada da travessia. Bom, você está aqui no Brasil faz 2 meses, eu estou imaginando, a gente está virando ano já, né? Tá dezembro de 2025. E aí, provavelmente, as pessoas já vão estar vendo esse podcast em janeiro. Eu sei que você tem projetos para esse ano, né, de 2026. Onde que a gente encontra você? Como é que a gente faz para se conectar com essa jornada da travessia, com esse trabalho que você está desenvolvendo? Certo. Eu tenho um Instagram, que é o Ateliê do Ser, mas depois passa lá. No meu Instagram, eu tenho as minhas redes sociais, né? Então, eu tenho meu Facebook, que é a Mônica Jo Guarizo, me encontra lá. Eu tenho o Instagram, o Facebook. O Instagram também é Mônica Jo Guarizo. Mônica com S. Jo Guarizo com S. Guarizo. Isso, Mônica Jo Mônica Jo Guarizo, já não sei, já muda tanto. O Instagram, o Facebook, me encontram lá. Tá. E a gente coloca também na descrição desse vídeo os acessos até você, tá bom? Certo. Para as pessoas que estiverem assistindo o vídeo também saberem como te encontrar. Exatamente. Tá bom? Bom, essa conversa tá maravilhosa e a gente gostaria de ficar aqui para sempre conversando sobre tudo isso. Essa história incrível, transformadora. Eu tenho certeza que ela vai inspirar muitas pessoas. Mas tudo tem começo, meio e fim, né, Mônica? Sim. Vamos fazer agora o parto desse podcast. Vamos fazer o encerramento dele. Exatamente. Bom, eu quero que você deixe uma mensagem para minha audiência. Como eu te disse, o meu público é tipicamente feminino. Mulheres que estão, talvez, em portos seguros, que não as estão nutrindo, precisando fazer essa jornada da travessia, ir para algo diferente, mas que estão se sentindo estagnadas, sem saber para que lado vão. Que mensagem você gostaria de deixar para elas? Uma frase, algo que você acredite que as ajude de alguma maneira? Bom, a minha mensagem é que vocês busquem aquilo que seu coração mais deseja. A gente está nessa vida e ela é breve.
por mais que a gente viva muitos anos, né? Tem gente que eu vi lá, vive 103 anos, mas enfim, a vida é breve. Então, não existe nada mais importante, mais urgente do que a gente encontrar essa verdade, ser a gente mesma. E o Porto Seguro é muito bom, mas não tem nada melhor do que um vento no rosto, do que ver o céu, do que se inspirar, do que conhecer outros lugares, de que explorar a alma e ser a gente mesmo, porque é a única maneira que a gente tem de deixar o nosso legado, de entregar. Então, quando uma mulher vive de verdade, ela permite que os outros também vivam. Essa é a minha mensagem, eu me emocionei até. Maravilhosa você. Você é uma travessia viva, né? Nós estamos aqui todos atravessando com você. Eu estou muito grata de ter te recebido aqui, minha amiga querida. Foi muito linda essa nossa conversa. Eu quero ter você aqui em outros momentos para a gente avançar, né? Falar de outros tópicos aí importantes também, de outras travessias que a gente pode fazer. Você trouxe uma coisa muito poderosa aqui. Me vem assim, que esse nosso mar interior, ele não é um inimigo, ele é um caminho. Então, o autoconhecimento, ele é uma ponte para que você se conheça de verdade, seja uma pessoa verdadeira, do jeitinho que essa palavra está dizendo, né? Verdadeira de verdade, para ficar bem redundante. Sim. Porque eu acho que essa é a verdadeira travessia, você se conhecer, mergulhar em si mesma e emergir dessa maneira, né? Muito obrigada, estou muito grata. E até breve, eu quero ver você de novo com a gente aqui, tá bom? Gratidão, e que agradeço. Uma honra te receber aqui, uma honra maravilhosa. Honra minha. Bom, estamos encerrando então esse episódio do Poderosamente Podcast. Eu deixo aqui na descrição desse vídeo um link para você baixar gratuitamente o Guia das Corajosas. Tem o meu contato para você me procurar, para a gente falar sobre o Poderosamente Mulher, que é o meu método de tratamento para que você faça a sua travessia junto comigo. A gente está sempre atravessando e a gente entende, né, depois de uma conversa maravilhosa como essa, que quando a gente se volta para o nosso mundo interior, a gente encontra ali os nossos maiores tesouros, né? Alguns tesouros nos assustam, nos preocupam e outros fazem a gente florescer dessa maneira, sair do nosso casulo e voar, né, Mônica? Isso. É tudo isso e muito mais. Até o próximo episódio do Poderosamente Podcast. Muito obrigada.